Paz do Senhor. Que bom temos hoje algumas pessoas novas conosco. Vocês são a primeira vez que estão com a gente, né? São convidados do Luiz. Luiz é nosso amigão, nosso companheiro. Ele faz experimental no diaconato. Deus abençoe a vida dele. Como é o seu nome? E? Carlos. Deus abençoe, viu? Sejam bem-vindos. Deus abençoe, Carlos. Também lá o pessoal do fundão, né? Tamo junto. Como é que é hoje? Esses caras tudo corintiano. E eu sou paranaense. Aí eles ganharam de 6-0 do Atlético Paranaense. Ele fica olhando com aquela cara dele lá, ó. E como quem diz assim, aí paranaense, dançou. Deus abençoe, viu? Que bom que vocês vieram também. Que Deus abençoe a cada Dalva. Deus abençoe, vocês são bem-vindos mesmo. Esse lugar é o lugar de adoração, né, Cristiano? Onde Deus tem nos levado a pensar e a meditar nesta verdade. Nós nos reunimos aqui por causa de um assunto, por causa de Deus. Por causa do assunto, o assunto é Deus aqui. O nome dele é que está aqui, né? É o lugar onde a gente se agrega para valorizar esse nome, o nome do Senhor, o nome de Deus. Que na Bíblia é citado como vários nomes, porque cada situação Deus se apresentou para o povo de Israel desde o começo. Ele se apresentou de acordo com as necessidades do seu povo. E essas apresentações que Deus se permitia fazer, atendendo às necessidades do povo, gerava na cabeça de um povo um nome que qualificava Deus dentro daquela condição. Por exemplo, existiu um momento onde o povo de Israel pecou gravemente. E o Senhor, ele estava no deserto, e o Senhor mandou uma praga, mandou um terrível castigo para eles, que foram as serpentes. E quando Deus providenciou, dando orientação a Moisés, que estabelecesse aquela haste, com aquela serpente na haste, e eles foram, todos aqueles que olhassem para aquela serpente, olhassem para aquela haste, seriam curados. Cabe aí um nome: Jeová Rafá, aquele que cura. E eu durante muito tempo fiquei pensando nesse negócio. Como é que pode? Por Deus é estranho esse negócio de Deus. Deus pega e manda os camaradas colocar uma haste, em vez de colocar lá um leão na haste ali pendurado, ou uma águia, ou um cordeirinho. Deus manda colocar uma cobra, uma serpente. Por que vocês entendem? O que vocês conseguem imaginar? Aqui não vai nenhum estudo profundo, mas eu quero fazer com vocês, a partir de agora, nesse momento, uma meditação a respeito desse significado. O que passa pela cabeça quando você se imaginando num deserto como aquele, e você olhar para aquela situação e encontrar um pedaço de pau, uma haste grande e uma cobra pendurada lá? Por que Deus mandou fazer um negócio desse? Por que Deus mandaria fazer um negócio desse? Porque seria então mais fácil, por exemplo, quem já andou aqui, acho que poucos viajaram para lugares assim, de realmente de muita complexidade, de guerra, de coisa. Acho que fui só eu aqui, né? Acho que eu e a Thaís. Os outros, ninguém que foi para esses lugares ainda, né? Pois olha, acredite, tem um negócio que é incrível. Angola, por exemplo, no ano de 96, teve muitas pessoas que enriqueceram, inclusive usando esse mecanismo de maneira ilegal, errado. Mas se você olhasse e visse um caminhão verde com, como é que fala, com aquele negócio assim, camuflado, mas tem um outro nome. O que acontecia com esse caminhão no meio daquela guerra? Era alvo, não era alvo? Bomba nele, como diz o Haroldo, bomba nele. Mas existia um carro que, a não ser por um acidente ou outro, por causa de uma mina, ele tinha trânsito livre. Ele tinha trânsito livre, tanto de um lado quanto do outro. Qual era o carro? Cruz Vermelha. Os caras viam um carrinho branco com uma cruz vermelha
Eles sabiam, esse cara está trazendo remédio, deve ser algum médico, então vem trazer socorro para a gente. Esse nós não podemos matar, vamos esperar. Se for matar, nós matamos quando ele estiver indo embora, mas quando chega, não, né? Chegava, recebia, e tiveram muitos judeus da África do Sul que pegavam esses carros, enchiam esses carros de remédio, pintavam uma cruzona vermelha, nem era da Cruz Vermelha nada, e se mandavam para esses países em guerra e voltavam carregados de diamante, porque eles chegavam nesses lugares assim bem distantes, bem complicados, e trocavam medicamento por pedra de diamante. Teve gente que enriqueceu de uma maneira fantástica na África do Sul. Muitos judeus enriqueceram na África do Sul por conta dessa. Mas esse contexto histórico foi só um parênteses. O que eu queria gravar um pouquinho de tempo aqui é sobre a cruz. Quando você vê a cruz vermelha, você lembra de? E por que Deus mandou colocar então uma cobra na haste? Vamos abrir a nossa Bíblia. Eu queria que o Christian me ajudasse nesse assunto, que eu queria que você encontrasse esse texto. Ele deve estar em Deuteronômio, se não me falta, ou em Êxodo, se não me falta a memória, esse texto da cobra aí. Mas eu quero que você me faça a primeira leitura comigo em 1 Coríntios capítulo 10. Nós vamos fazer a leitura aqui juntos. Christian, pode pôr para mim na telão, por favor, 1 Coríntios 10. Depois você me ajuda a procurar essa parte que fala, dá uma olhadinha e vê se você encontra aquele. É a serpente no deserto. Serpente no deserto. Vamos ler, 1 Coríntios 10. Vamos juntos? Lá, olhando no telão já favorece quem quiser acompanhar lá. Fazemos numa leitura só. Esse negócio da leitura junto ali no telão é bom, até porque pelas diversas traduções, às vezes as pessoas, né, pegam uma. Ali a gente acompanhando melhor juntos, assim fica mais prático. Ora, irmãos, não quero. Isso é Paulo falando para uma igreja. E ele estava falando com autoridade, porque ele tinha autoridade para falar, entendeu? Ele era o apóstolo desse pessoal. Foi ele que implantou essa igreja lá em Corinto. Então aqueles irmãos tinham respeito por ele. Então ele falava para essas pessoas com autoridade. Ele não falava assim, Até no capítulo 5 desse mesmo livro de Coríntios, ele falava: vocês têm 10.000 aios, mas poucos pais. E eu não falo para vocês como aios é aquele que cuida, né? Eram os eunucos, aquelas pessoas que cuidavam, ou a babá. Vocês têm 10.000 babá, mas que quem pai mesmo, vocês têm pouco. Então ele está falando nesse texto aqui agora. Ele primeiro se posicionou como quem pode falar, e ele diz assim: não quero que vocês ignorem, não ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Debaixo da nuvem ele está falando porque tinha uma coluna de fogo à noite e durante o dia uma nuvem que conduziu esse pessoal depois que eles passaram pelo mar. Todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar, porque quem saísse debaixo da direção da nuvem ficava perdido no deserto e morria. A nuvem era o instrumento de direção da parte de Deus durante o dia, a coluna de fogo à noite. E ninguém que não tenha passado pelo mar conseguiu estar debaixo da tal nuvem. Então, por isso que todo mundo foi batizado em Moisés. Não tinha, quem não andava com Moisés estava perdido, não ia alcançar a salvação, né? Se o povo saísse dessa direção, estava feio. E todos comeram o mesmo manjar espiritual, as orientações, a palavra de Deus através de Moisés, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. Olha, gente, esses camaradas andavam debaixo da nuvem, tinham sido batizados pelo mar, comeram da maná, beberam da água que saiu da pedra, e mesmo assim eles ficaram no deserto. Por quê? Porque os seus corações não estavam em Deus. Seus corações estavam nos pepinos, nas cebolas, no atendimento,
no fato de não ter mais que trabalhar como escravos. Na primeira oportunidade que tiveram, inclusive Arão, construíram bezerros de ouros, ofertaram absurdos para transformar suas ofertas em deuses, para honrar esses deuses, em vez de honrar o Deus verdadeiro. Por diversas vezes se movimentaram com rebelião, como foi o caso da família de Coré e Datã, que se posicionaram de uma forma a questionar a autoridade de Moisés, ao ponto de que somos primos, como é que é esse negócio? Ele pensa que é só ele? Deus querendo provar que não há, já naquele tempo, querendo provar que não há 2, 3 caminhos, que há só um caminho, fez com que a terra se abrisse e engoliu a todos eles. Você consegue perceber terra engolindo todos? Passar pelo mar batismo, estar debaixo da nuvem, sendo guiados, orientados, comida espiritual, bebida espiritual. Você consegue entender essas coisas? Quando fala desses assuntos, não nos remete a algumas figuras de linguagem para o dia de hoje? Vamos continuar esse texto. Deus não se agradou, e essas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito: o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. E não nos prostituamos, como alguns deles fizeram e caíram num dia. Quantos? Foi nesse dia que foi a questão da cobra. Olha, e não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. Terminaria o contexto mais ou menos aqui, mas Deus, na divina inspiração dada a Paulo, ele vai um textozinho a mais. Fala, quem está em pé, cuide, não caia. Não caia na prostituição, não caia na murmuração, não caia no descaso, não caia na folga, na moleza, não caia. Quem está em pé, olhe que não caia. Não vos veio. Aí ele faz esse último comentário para nos encaixar a todos e não permitir nenhum de nós ter desculpa. Ele diz assim: não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação dará também para que a possais suportar. Agora vamos ler de novo essa última parte desse texto. Antes, vamos lá. Mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar, me ajudem, acima do que. Então não é Deus quem nos tenta, mas Ele deixa. Deus nos permite passar pelas tentações, certo? Não é Ele quem nos tenta. Antes, com a tentação, dará também. Veja que Deus nos prova. Tentar não, mas Deus nos prova. Deus nos permite passar por provas, por situações. Então você está passando uma situação, você está sendo provado, né? E essa provação pode ser uma tentação. Você está sendo tentado em alguma área. Vai dizer assim: isso é coisa do inferno. Com certeza, com certeza. Mas se está acontecendo comigo e com você, Deus está permitindo.
E Ele não permitirá que isso venha acima daquilo que você pode suportar. Mas, junto com essa situação problemática, Ele também nos dá o escape. Agora olhe para você não cair. Presta atenção para você não cair. Cair no que, irmãos? Vamos generalizar. Para não cair em ou no pecado. Vamos para o texto. Nós achamos o texto lá, Cristian? Vamos ver o texto lá. Desobediência a caminho de Moabe, isso mesmo. Serpentes ardentes, um pouquinho mais. Não, um pouquinho para cima. Vamos pegar um pouquinho o começo do texto. Então partiram do monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém, a alma do povo angustiou-se nesse caminho. Alguém, só eu que de vez em quando fico com um negócio estranho assim, que não dá nem. A gente, se come não está bom, se não come não está bom, se deita não está bom, se levanta não está bom, se senta não está bom, se toca não está bom, se escuta não está bom, se anda não está bom, se cansa não está bom, se descansa não está bom. É só comigo que acontece? Que de vez em quando dá uns nós assim nessa região, aqui meio que é do encaixe das costelas, e que o negócio fica ruim, que fala com a gente. Por que fala? Se fosse só as senhoras, ainda até diria que uma vez por mês acontece isso, devido aos hormônios e tal, né? Mas é com todo mundo. Acontece, dá um negócio assim, aí a pessoa fala com você. Tem até aquela propaganda lá daquele cara que pergunta das Havaianas, né? Fala assim, isso é só para você entender como que é um momento de dificuldade das senhoras. Mas não é? Acontece com a gente também. Se fala com a gente, quem está falando comigo? Não me deixa em paz. Se não fala com a gente, nem me percebe, nem me dá. Um negócio estranho, né? Angústia. Existem momentos na vida da gente que essas coisas, somos seres humanos, nós somos complexos, irmãos. Aqui dentro tem um negocinho chamado cérebro que comanda a parte física, mas que é conduzida por nossa alma, que nem nós mesmos entendemos. Nós não nos entendemos, irmão. Se o Espírito Santo de Deus não estiver nos ajudando, a gente não se suporta. Ou é só eu que passo? Sou só eu que passo por isso. Acho que o César também, porque ele deu uma risadinha assim, tipo, é verdade, né, cara? Tem uma hora que não dá, a gente não se aguenta. O povo não se aguentava. Angustiou-se o caminho. Começou a falar contra Deus e contra Moisés. Olha que povo bocão. O negócio é ficar quieto. A gente começa a reclamar demais, irmãos. São coisas motivadas, são coisas que vêm e daí gerou tremenda de uma murmuração. Por que nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos neste deserto? Aqui não tem pão nem água, nossa alma tem fastio deste pão. Deste pão, o que é que a palavra? Me ajudem a ler lá. Deste pão tão vil. Qual era o pão que eles chamaram de pão vil? Por que eu vou nessa igreja? Eu vou nessa igreja e não consigo sentir nada, não recebo nada. A palavra de Deus não fala comigo. E toda vez que eu vou lá, ele abre a Bíblia e fala de Jesus, de Jesus, de Jesus, de Jesus, de Jesus. Aí alguém fala assim, eu vou ficar nesse negócio de igreja, para que coisa chata, se eu fosse lá, orassem por mim, pelo menos eu melhorasse de vida. Pãozinho vil, comida fraca, comida ruim. Na verdade, não era a comida que era ruim. Comida fraquinha, comida ruinzinha, que troço, entendeu? Que coisa, sempre a mesma coisa. Por causa desse pensamento, não vou na igreja, não vou mais na igreja. Não vou mais na igreja, esse negócio, não vou mais em igreja nenhuma. Não quero mais saber desse negócio de igreja. Vou abandonar esse negócio. Antes ficasse no mundo, pelo menos ia na baladinha, né? Pegava um som de vez em quando, fazia alguma coisa, entendeu? Fazia algo aí especial, entendeu? Agora, vou na igreja, toca o mesmo hino. O pastor Adilson, então, com as crianças, só sabe tocar os que eu confio no Senhor, parece que eu nunca vi. Coisa que, essas coisas, entendeu? Nós estamos falando, porque o texto de Coríntios que nós lemos cita esse texto e diz que aquilo que aconteceu com eles foi uma figura para nos avisar de coisas que aconteceriam conosco.
Não era isso que estava lá no texto que nós lemos em 1 Coríntios? Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes que morderam o povo e morreu muito povo de Israel. Pelo que veio a Moisés e disse: havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora, o Senhor que tire de nós essas serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Agora vamos pensar. O povo tinha feito um negócio. O que o povo tinha feito? Falado contra o alimento. E isso, diante de Deus, era pecado, blasfêmia, pecado. Sabe o que é pior? Que enquanto eles estavam pecando, eles não tinham consciência do que estavam fazendo. Não é que eles não tivessem consciência do pecado, eles não tinham consciência do quanto eles estavam pecando. Olha, tomar banho, cara, tá louco esse negócio de igreja, que horroroso. Meu Deus, eu sou jovem, eu já, né, no caso, antigamente, 49 aqui, meu Deus do céu, né? Eu sou jovem, não estou falando só de vocês não, porque isso eu também passei, né? Eu pensei, cara, eu tinha que curtir mais, cara, esse negócio de igreja, aquele pastor ridículo, só fala um monte. Aí, no meu tempo ainda, na minha situação, vindo, como diz o César, o Christian, homem do interior, né? Conhecedor das agriculturas, tinha um pastor, então, que ele começava a cantar um hino assim. Ser valente, pelejando por... O cara era militar, embora ele não tenha sido militar, ele era um militar por natureza, sabe? O cara era fogo, dificílimo de lidar, pessoa difícil, antigo de lidar, complicado, assim, sabe? Era um choque de geração muito grande. Ele era boa pessoa, mas não conseguia ter trato com a juventude da igreja. Teve um outro, então, que era a Assembleia de Deus, trocava de pastor do campo, né? Ia, trocava e tal. Aí o pastor chegou um dia, juntou todo mundo. Olha, quero saber mais de vocês jogando bola. A banda da igreja, aquelas bandas que tocava trombone, aquela coisa tudo, né? Tocava lá também, eu tocava bombardino, né? Todo mundo lá, aquele negócio. Vocês estão proibidos de jogar bola. Deus me livre, eu quero saber. O filho dele era o goleiro oficial do nosso time, mas não podia jogar bola. Aí o pastor Américo, hoje, o nosso amigo, pastor, na época jovem, né? Pastor, mas assim, e vocês ficam com esses bermudinhas, com esses negócios mostrando as canelas, piazada? Quero saber, dando dura na gente mesmo, né? Dificuldade, né, de relacionamento. Então aquilo entrava no ouvido da gente e feria a gente. O Américo falou assim: pastor, dá para colocar uma bermuda assim, só uma bermudinha, uns 3 ou 4 palmos para baixo do joelho? Ele ficou estava tão preocupado e nervoso, 3, 4 palmos para baixo do joelho, né? 1, 2, 3, 4 palmos para baixo do joelho. Meu pastor, 3, 4 palmos, melhor usar uma calça, irmão. Ele queria dizer 3 dedos, né? Ele falou 3 palmos, entendeu? Essas coisas machucaram a gente. E quantas vezes a gente acabou gerando no nosso coração, no nosso pensamento, reclamações, murmurações. E até um certo momento isso não nos parece pecado, porque enquanto você está ali, a razão, o sentimento, aquelas coisas todas, elas vão aflorando, aquilo não se esclarece. É preciso, outra situação na Bíblia, vou parar, não é preciso, depois nós continuamos do é preciso, parênteses. Davi, mulherão, hein? Betseba lá embaixo, eu sou rei, cara, né? É por minha conta, eu mando nesse negócio, manda subir aqui. Ele não teve naquele momento entendimento, não coube na cabeça, não entendeu, cara, não teve consciência daquela atitude pecaminosa. Precisou depois então Natan vir inspirado por Deus e chamar a atenção dele, chamar mesmo a atenção dele. Essa pessoa é você, rei Davi. Aí caiu a ficha. Aqui o povo de Israel não estava nem um pouco preocupado se estava pecando ou não estava pecando. Pãozinho ruim, o pãozinho ruim. E Moisés, esse cabeção aí, tirou a gente lá do Egito, fez a gente agora vir para esse deserto,
passamos por esse deserto, andamos nesse deserto, sol de manhã, sol de tarde, de noite um frio terrível e nuvem de dia ainda fazendo sombra, e de noite e tem que seguir, não posso ir para onde eu quero, mas que complicação e que estresse passar por aquelas águas tão altas, e que negócio, que dificuldade, meu Deus do céu! Isso não, na cabeça desse povo, até esse momento, não parecia pecado. Até que Deus percebeu que esse povo não entende que é pecado. Não está entendendo que está pecando. Vou ter que mandar um lembretinho para eles. Vou ter que mandar um avisinho, um recadinho, mandar um recadinho para eles. Pô, vocês estão pecando. Para com isso. Isso não aconteceu de você estar brigando com alguém, assim, a pessoa quer brigar com você, mas você não quer brigar com ela, né, irmã Thaís? A pessoa está brigando com você, mas você não quer brigar com ela. Você fala assim, para que eu estou avisando. Nunca aconteceu? Só comigo? Melhor parar, que o negócio está ficando feio para o teu lado. Eu vou engrossar. É verdade isso? Ou sou só eu, irmãos? Porque daí eu me sinto mais pecador. Corintiano, sou só eu? Você também entra? Tá bom. Então é isso mesmo. Então estou certo. Não sou só eu. Graças a Deus, eu vou tomar um copinho d'água agora, porque eu vou comemorar. Mandar um recadinho para esse povo. O recadinho que Deus mandou foi só umas cobrinhas ardentes. Cobrinha que picava e queimava mesmo, matava mesmo. Cobra venenosa. Cobra que picava e trazia a morte. Isso é um símbolo porque todos pecaram e destituídos são da glória de Deus. O salário do pecado é? Pronto. Quem é que estava trazendo morte para aquele povo? As serpentes ou o pecado? Não. Eram as serpentes. Mas elas só estavam ali porque eles estavam em pecado. Porque eles estavam pecando e não morreu ninguém. Eles estavam pecando, estavam falando, mas não morreu ninguém. Só passou a morrer gente quando Deus mandou as cobras. Esse negócio é um detalhezinho bem simples, vocês vão entender a profundidade desse negócio. O pecado, ele é cometido por nós. A consequência do pecado é uma condenação da parte de Deus, a morte. Quando Deus resolver colocar a mão na vida, eu falo isso, irmãos, eu me arrepio inteiro, me dá um medo terrível. Que Deus tenha misericórdia da minha vida e da vida dos irmãos também. Quando Deus resolve colocar a mão na vida de uma pessoa que está em pecado e que não se arrepende, que não se propõe ao arrependimento, o negócio esquenta mesmo. É cobra que pica e fere com feridas de morte. Por isso que a gente vê tantas coisas acontecendo, irmãos, em tantas famílias, em tantas casas, em tantas igrejas, como foi falado aqui. Um monte de gente, olha, examine-se, pois o homem é assim mesmo. Depois coma desse pão, beba desse cálice. Não participe das coisas de Deus que são santas, tendo você uma vida de prática de pecados. Examine primeiro, se arrependa, peça perdão. Porque em Deus há Jeová, em Deus existe cura. Quando o povo percebeu que foi atingido pelas cobras que traziam a morte, eles materializaram: a cobra pica a gente e ela mata. Mas ela só está aqui porque nós devemos ter feito alguma coisa errada. O que será que a gente fez de errado? Moisés, procurar o homem de Deus, né? Moisés, que foi que nós fizemos errado, Moisés? Vocês falaram contra Deus, falaram contra mim, reclamaram até da sua... Rapaz, vocês beberam da água que Deus ofereceu, vocês comeram da comida que Deus ofereceu, vocês foram salvos, foram libertos de uma vida de escravidão, e vocês estão reclamando do quê? Tem que morrer mesmo. Aí Deus chamou ele e falou assim: Moisés, a Bíblia diz que Moisés fez o quê? Moisés orou pelo povo. Moisés, o líder, parou e foi falar com Deus sobre a situação que estava acontecendo. Deus, o que está acontecendo, Senhor?
Era para tanto, meu Deus. Era para tanto, claro que era. Era para tanto, é claro que era. Pecado gera morte. Pecado, ele gera a morte. É o pagamento do pecado é a morte. Como a morte vai alcançar o fulano, o ciclano, o beltrano, Deus é quem sabe o instrumento que usa. Nesse caso, ele usou as cobras. As cobras eram a referência do pecado. Ela picava e eles morriam. Moisés orou. Então Deus falou para Moisés: faze uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo mordido que olhar para ela. Todo aquele que for mordido, mas olhar para ela, será salvo, viverá. E Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste, e era que mordendo alguma serpente alguém, esse cara olhava a serpente de metal e ficava, mas ele sentia a picada. Faça. Qualquer um. Pecado era do povo. Todos eles estavam sujeitos, porque na verdade, quando a gente comete algo, nós temos a visão da individualidade. Às vezes nós pensamos assim: não, eu faço isso e aconteceu uma coisa, acontece comigo. Não é. A Bíblia fala que nós somos o quê? E olha, esse negócio se multiplica, irmãos, porque você é uma parte do corpo de Cristo, certo? Tuas atitudes têm a ver com a tua vida. Salvação ou condenação são questões individuais, mas o pecado, ele traz consequências para o corpo, para a igreja local. Quando a igreja local se permite ter uma vida de prática de pecado, tem uma consequência para o corpo de Cristo na região onde está. A igreja de um país se desviando tem consequência para um continente inteiro, porque nós não somos partes separadas, nós somos partes do mesmo corpo. E quando uma parte do corpo é desonrada ou sofre desonra, todo o corpo se entristece. Quando uma parte do corpo é ferida, todo o corpo sente dor. Ao contrário, também é verdade, quando uma parte do corpo é glorificada, todo o corpo recebe a honra junto, é exaltada. Quando alguma igreja faz uma coisa boa, você não se sente valorizado. A Lagoinha fez um negócio tão bacana, foi um negócio tão bonito, todo mundo vibra, que bênção, que legal que fizeram, colocaram 2 milhões de pessoas aqui na Avenida Paulista, que maravilha. Você não vibrou com isso? Você não pegou lá nos braços do Pai e viu os camaradas em Brasília colocando 1.200.000 pessoas orando, intercedendo pelo nosso país? Você não ficou feliz por ver que tem teus irmãos trabalhando lá? Mas a gente não fica caidão também quando vê uma notícia de um pastor, de uma igreja ou de uma instituição que comete um erro grave e que depois todo mundo chega no teu trabalho e fala assim: crentão, hein? E aí, dizimou lá já também, lá para os teus, lá para levar tudo que é teu também, ou só é lá na outra aqui? Só a mão esquerda que pega. Pastor caiu lá em pecado, o camarada se envolveu. Eu tenho pastor também. Ainda vive no tempo do Novo Testamento ou vive no tempo do Velho Testamento? Né? Lá em Moçambique teve uns irmãos, os pastores, se reuniram, porque tinha um outro pastor que estava passando por lá, era um senhor de idade. Eles escolheram uma menina que na visão deles era uma menina bonita, novinha, virgem, e levaram essa menina no quarto do pastor e falou assim: olha, pastor, o senhor pode usar essa menina, fica à vontade, porque lá na Bíblia diz que quando Davi ficou velho e cansado, e ele estava muito esgotado, então eles acharam uma moça bonita e colocaram ela no quarto do rei Davi, para esquentar o rei Davi quando dormia. Então o senhor fique à vontade. É uma cultura muito complicada, gente, que não, mesmo que tendo
tendo ouvido de Jesus, não tem conhecimento da palavra ainda adequadamente, tem uma vida de prática de pecado. O pastor deu o maior corridão naquele povo lá, um homem muito sério, o pastor Eliel, um homem seríssimo, um homem de Deus. Ele chamou a atenção deles, exortou eles sobre esse assunto, falou, tanto é que eles ficaram com raiva dele que queriam matá-lo. O pecado, ele vai entrando, vai ocupando o negócio e não vai dando não dá é muito perceptível. Só percebe quando a pessoa é picada pela serpente e que gera a dor da morte. Para nós irmos já para um pensamento final desse texto, vou pensar, pastor, o que isso tem a ver aqui com a gente, né? Agora tem sim. Obrigado. Tem um texto que está em... Eu li esse texto agora, preguei sobre ele esses dias, agora não lembro onde é que está aqui de cabeça. Jesus dizendo assim, quando eu morrer, acho que é João capítulo 12, se não me falta a memória. Eu vou ser levantado. E quando eu for levantado, eu atrairei para mim. João, confere isso, a palavra atrairei para mim, eu não sei onde é que está, não lembro de cabeça onde é que está. Aí, ó, em 32. E quando for levantado da terra, todos atrairei para mim. De novo fala-se de uma haste e de uma posição sendo ocupada por alguma figura. Lá no Antigo Testamento foi pela cobra. E por que então que Deus permitiu que Jesus fosse comparado com uma cobra? Vamos agora abrir Isaías 53. Esse negócio é interessante nós entendemos, irmãos, porque quando a gente não consegue enxergar essas verdades, a gente não se sente pecador, a gente não se enxerga pecador. E quando a gente não se enxerga pecador, a gente se enxerga santo, santão, santarrão. E nós perdemos o entendimento de que, na verdade, nossa posição diante de Deus devia ser uma posição humilde. Porque se não fosse Jesus ter sido levantado naquela cruz, e o mais difícil foi, mesmo Deus avisando, Jesus, o próprio Deus encarnado, ter que se vestir dos nossos pecados para poder parecer com a cobra que nos traz a morte. Quem deu crédito à nossa pregação? Quem se manifestou o braço do Senhor? Foi com renovo, como renovo perante Ele, como uma raiz de terra seca, não tinha parecer nem formosura. Olhando nós para Ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado, o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, como um de quem homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Jesus se vestiu dos nossos pecados, não só dos nossos aqui, mas pelos de todo mundo. Vou falar sobre isso. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado. Quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi ele atingido. Puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão.
o trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. E com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Jesus na cruz estava coberto, envolvido sobre ele, com o meu pecado, com os teus pecados. Quando nós olhamos para a cruz, hoje nós olhamos para a cruz, não mais o Jesus de pendurado lá, porque ele ressuscitou, ele não está mais lá. Mas quando nós olhamos na cruz, quando nós participamos da Santa Ceia do Senhor, quando nós pensamos no corpo de Cristo, nossa lembrança deve ser de que ele levou sobre si os nossos pecados. E eu passo a ter consciência do meu pecado. Eu sou um pecador. Eu era um pecador. Sou melhor que ninguém. Oh meu Deus, tem misericórdia de mim, Senhor. E toda vez que eu olho para a cruz de Cristo, toda vez que eu escuto falar sobre Jesus Cristo, e eu penso sobre o que Ele fez por mim, eu lembro que, por causa da minha boca, por causa da minha murmuração, por causa dos meus pensamentos obscenos, por causa da minha mentalidade estragada, por causa das minhas atividades, das minhas atitudes que externam a maldade que está dentro de todo mundo, por causa do meu pecado, por causa da minha atitude pecaminosa, foi preciso Jesus enfrentar a cruz. 1 João capítulo 2, por favor. Nós vamos terminando já. Queria que os músicos viessem me ajudar aí. Nisto sabemos que o conhecemos. Ah não, em cima. É o 1 ali, né? Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação, o pagamento pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Ó, irmão, você está aqui essa noite, nós estamos juntos aqui, nós estamos reunidos, temos nos reunido, continuaremos nos reunindo para louvar a Deus, para engrandecer a Deus. Mas isso não quer dizer que amanhã nós não vamos ter as nossas tentações, as nossas dificuldades, as nossas provações. Ela não vem maior do que o que eu posso suportar. Eu posso suportar. E se chegar alguma coisa que venha maior do que a que eu possa suportar, com certeza Deus vai me dar uma porta de escape. Eu preciso ter coragem de passar por ela, de sair. Salvar a minha própria vida. Por que eu vou participar de algo? Por que eu vou conviver com algo? Por que eu vou apertar na mão de alguém? Por que eu vou conviver com alguém? Por que eu vou praticar algo que ofende ao meu Deus? Deus há de me dar uma oportunidade de eu sair desse negócio, de eu sair dessa situação, de eu não ter essa prática. Eu estou em pé, vou vigiar, não quero cair. O Senhor está me guardando, o Senhor tem nos abençoado, irmãos. Deus tem sido generoso com a gente. Mesmo antes de nós estarmos vivos aqui, mesmo antes de nossa geração, mesmo muito antes de alguém ter pensado da possibilidade da nossa geração existir, Deus já tinha planejado socorro para nossas vidas em Cristo. E Cristo se vestiu com os nossos pecados também, os de todo mundo, colocou isso sobre si e passou pela morte. A única maneira de Deus passar pela morte era se vestindo com os nossos pecados, porque senão era impossível que Deus morresse. E Jesus é Deus, e Ele passou pela morte para ir lá na casa, lá na origem, e tirar deles a chave, ou seja, a legalidade, voltando com a chave do inferno, que é o lugar para onde vão os condenados, e a chave da morte, que é o pagamento do pecado daqueles que o cometeram. E Ele volta e diz assim: todos quantos me receberem, eu vou dar o direito, em vez de serem mortos, de serem feitos filhos de Deus para a vida eterna. Irmãos, é por isso que nós estamos aqui.
Porque se não fosse a misericórdia do Senhor, de permitir que Cristo fosse levantado, mesmo a gente estando cheio de picada de cobra, cheio de picada do pecado, ainda a gente olha para aquilo e pede perdão, passa pela nossa mente, pela mente daqueles que dão crédito a tal pregação, que é o que Isaías pergunta: quem deu crédito à nossa pregação? Quem que vai parar a sua vida pecaminosa para olhar para Jesus e para pedir perdão? Mas voltando ao texto de Números, todo aquele que olhar para essa referência, olhar para essa haste e ver essa cobra, ver o que aconteceu com o próprio Deus, ver o que Ele te dispôs a fazer para perdoar os nossos pecados, todo aquele que olhar para isso e se dispuser a receber isso como verdade na sua vida, viverá. Viverá. Eu não quero ir para o inferno, irmãos. Olha, luto todo santo dia para eu não ir para o inferno. César, venha me ajudar aqui enquanto o Cristo termina lá. Eu não quero ir para o inferno, irmãos. Olha, tem um negócio que é assim: eu não quero ir para o inferno. Não quero mesmo. Não quero nem imaginar o que seria da minha mulher e das minhas filhas tomando esse caminho. Por isso que é Jesus de manhã, Jesus na hora do almoço, Jesus de tarde, Jesus de noite, Jesus de madrugada, Jesus o tempo inteiro para a minha família. Você se consegue perceber como um pecador? Porque se você não consegue se perceber como um pecador, nós precisamos fazer a oração que você hoje muito bem citou aqui, que o Senhor limpe os teus olhos, para você poder ver a cruz de Cristo e se enxergar isso. Meu Deus, tenha misericórdia de mim, Senhor. Tenha misericórdia de mim, Senhor. Tenha misericórdia de mim, Senhor. Jesus, tenha misericórdia de mim. Tenha misericórdia da minha família, Senhor. Vou falar sobre duas verdades e vou terminar essa mensagem de hoje. Três verdades. A primeira: o pecado pode pegar qualquer um. Qualquer um. Não existe ninguém que esteja livre do pecado. Esteja livre de ser atingido. O pecado pode atingir qualquer pessoa. E junto com o pecado vem a condenação eterna. A segunda verdade, querido: só existe um lugar onde a gente pode encontrar cura para essa doença, para esse câncer. É em Jesus. Não é da denominação que você frequenta, não é nos cursos de teologia que você fez, faz ou fará. É em Jesus, sua palavra. Se você não tiver entendimento que você precisa de Jesus de verdade, você não vai ser curado dessa doença. Você não vai ser curado desse pecado. Você precisa entender isso, que há poder para perdoar pecados só em Jesus. Há poder para limpar pecados só no sangue de Jesus. Não adianta dar oferta, não adianta dar dízimo, não adianta dar presente, não adianta dar pulinho, não adianta fazer novena, não adianta subir escada, não adianta fazer coisa na esquina, não adianta fazer novena, nem centena, nem dezena, nem nada. O que resolve para perdoar pecado é o sangue de Jesus. Sangue de Jesus. Olhar para a cruz, ser atraído por ela, se colocar aos pés dela e falar: Jesus, deixa escorrer sobre a minha vida o teu sangue precioso, para que eu possa ser limpo desse pecado, Senhor. Não quero mais, ó Deus, me permitir ser contaminado com essas coisas que estão me estragando, meu Deus. Fica aqui, meu Deus, debaixo da tua cruz, escolhidinho, para que o teu sangue me limpe, me lave. Só há cura em Jesus. E a terceira verdade é que sem Jesus todos irão para o inferno, e com Jesus todos iremos para o céu. Isso deve doer no coração da gente, moço.
porque eu passo na minha cabeça quanta gente que eu tenho convivido, que eu não consigo ir mais além na apresentação de Jesus para eles, tem o coração fechado, e eu olho para o cara vivo, converso com ele, e ele dispensa a pregação do Evangelho, como se isso não fosse atingir com violência a vida dele. Não sabe que está andando a passos largos para o inferno. Eu sei. Por isso que eu não desisto deles. Por isso que eu não desisto de vocês. Por isso que eu não vou desistir de vocês. Por isso que eu não quero que vocês desistam de alguém. Porque o amor é a única arma que pode nos dar condições de suportarmos essas tristezas, as decepções, as dores, o desânimo, o aborrecimento que é causado por conta dos murmuradores, por conta daqueles que são pecadores, daqueles que são levianos. Esse pastor babaca aí, idiota. O que? Conversinha mole dele vai querer me colocar agora numa regrinha, vai querer colocar minha vida dentro de uma regrinha aí, de ser cristãozinho, não posso fazer o que eu quero, só o que eu me mando, eu faço o que eu quero. E a gente olha essas coisas, vê essas coisas, pensa nessas coisas. E como nesse caso, não que eu seja melhor, mas é como eu olho para a cruz de Cristo e vejo quanta besteira eu já fiz, e que se não fosse Jesus, eu estava lascado. Aí eu olho para o outro cara e vejo o cara tomando aquelas atitudes tão ruins, me quebra, me arrebenta, porque eu vejo que, infelizmente, ele vai ter que sentir a dor da mordedura, né? Mordedura da cobra. O pecado vai ter que trazer para ele uma enfermidade doída, difícil. Me pegou. Moisés, cobra me mordeu, Moisés. Estou doente. Perdi meu casamento, perdi meu emprego, perdi minha família, perdi a bênção. Pecado me pegou, Moisés. Fui exposto, todo mundo agora fala mal de mim. Moisés, ainda hoje nós continuamos dizendo assim: olhe para Cristo, olha para a cruz. A cobra era uma referência de Cristo coberto pelos nossos pecados, Cristo levando sobre si as nossas enfermidades, Cristo se posicionando de uma maneira salvífica para nos salvar. Tem me preocupado, irmãos, tem me preocupado bastante. Conversei com o pastor América essa semana. Começamos a falar: e aí, meu amigo, você está bem? Estou bem, rapaz. Como é que estão as coisas? Os negócios estão indo. E aí? Tá legal. Estou colocando as janelas na tal escola, colocando a porta em tal escola. Daqui a pouco eu parei e falei assim: mas meu amigo, me responda, como que você está? Você está bem? Aí ele respondeu: não. Puxa, você quer falar sobre? Sobre a MSN, né? Você quer falar a respeito? Ele falou assim: Adilson, eu estou sozinho aqui. Essa palavra, irmão, me desceu assim. Desceu rasgando, sabe? Eu já estive na África e muitas vezes estive sozinho, e é ruim, irmão, ficar sozinho. Pensei: olha, quantos obreiros que eu conheço, irmãos, que poderiam investir as suas vidas para ganhar uma alma para Jesus, que poderiam, não vão enriquecer. A fama não é para todos, mas eles lutam
pagam preços horrorosos, vida de avião em avião, de ônibus em ônibus, de congresso em congresso, o tempo inteiro na expectativa de um dia chegar a ser famoso. Enquanto que Deus tem a sua obra, e a sua obra precisava de pessoas que estivessem dispostas a renunciar à sua própria vida para viver o reino de Deus. Mudei a conversa, no final eu falei assim: meu amigo, você não está sozinho, nós estamos juntos com você. Assim que puder eu vou de volta aí, assim que puder alguém dos nossos vai passar uns dias com você. Você não está sozinho, nós não esquecemos de você. Você está na ponta, mas não está sozinho. Mas eu confesso que depois eu fiquei pensando sobre isso aqui também, sabe? Às vezes a gente pensa que está sozinho também. E você sabe o que é pior, César? É porque às vezes a gente fica mesmo sozinho, a gente dança mesmo, fica sozinho. A gente acaba ficando sozinho aqui. Sabe por quê? Porque existem pessoas que ouvem, e agora é para aqui, eu vou falar para quem está na igreja. Vocês estão aqui, porque quem não está aqui talvez até não escuta, a não ser que escuta essa mensagem num outro dia, num outro lugar. Mas tem pessoas que ouvem, que estão conosco, mas que não conseguem enxergar na cruz de Cristo a verdade sobre as suas próprias vidas. Não conseguem entender que elas também foram atingidas pelo pecado e que se não fosse Jesus elas iriam para o inferno. E que se não houver um arrependimento genuíno, não é uma conversão de verdade, conversão das suas vidas, estão caminhando aos passos largos para o inferno. Porque no texto que nós lemos de 1 Coríntios diz que eles murmuraram, eles pecaram, eles andaram com Deus no deserto, comeram do maná, da comida espiritual, beberam da bebida espiritual, foram orientados, estiveram debaixo da nuvem, estiveram debaixo da orientação de Deus, passaram até pelo batismo nas águas, mas não tinham compromisso nenhum com as coisas de Deus. Olhando assim como quem faz, com quem não faz parte. E essa atitude, se colocando à parte dos processos de como quem não faz parte, isso gera muitas mortes espirituais. A cada dia morre mais gente. Essas pessoas vão caminhando para o inferno. E não pensem vocês, porque não penso eu também, de que nós vamos estar livres desta prestação de contas. O Senhor vai chamar a nossa atenção a respeito desse assunto, porque é para nós todos entregues esse mistério, esse ministério, esse mistério da palavra. Você também tem que falar de Jesus, você também tem que viver convertido, arrependido, buscando a presença de Deus, buscando uma melhora a cada dia em Cristo. E você também tem que divulgar a palavra de Deus, você também tem que ser um anunciador do Evangelho de Jesus, porque se nós não fizermos isso, a consequência do pecado atingirá todos eles, e todos serão condenados ao inferno. E nós temos contas a prestar ao Senhor. Palavra difícil, né? Mas é a verdade. E eu quero orar com você que precisa de uma oração, de alguma. Você quer conversar com Deus a esse respeito, quer falar com Deus a respeito dessa situação, vem aqui à frente, nós vamos orar. Quer fazer um compromisso com Deus mais sério? Senhor Deus, eu até hoje estava assim meio à parte, mas eu quero fazer um compromisso com o Senhor. Estou te convidando, vem até aqui à frente, nós vamos orar por você. Tem mais alguém? Isso. Faça-me um voto com Deus. Aleluia. Aleluia. Senhor, o Senhor se permitiu, o Senhor aceitou, Deus, ser comparado a uma cobra, ser coberto pelos nossos pecados, Deus. Oh Deus em Cristo. Quanta desonra, Senhor.
Quanta tristeza, Senhor, nós temos vivido. Quanta tristeza nós temos vivido, Senhor. Que tristeza, Senhor Deus, nossa vida, pelo fato de estarmos sendo tão egoístas, tão interesseiros, tão mesquinhos. Jesus, tenha misericórdia de nós. Perdoa os nossos pecados, Jesus. Jesus, tenha misericórdia de nós. Perdoa os nossos pecados, Jesus. Perdoa, Senhor Deus, os nossos pecados, Deus. Perdoa, Deus, os nossos pecados, Senhor. Perdoa as nossas fraquezas, Deus. Converte, Senhor Jesus, e volta os nossos corações a Ti. Traz os nossos corações a Ti, Jesus. Esta noite, Senhor Deus, ministra sobre a vida desses meninos e dessas meninas, Senhor. Em nome de Jesus. Dá uma experiência profunda para a Angélica, Senhor. De tal maneira, ó Deus, com que essa moça possa entender que as escolhas que ela está fazendo realmente são as certas. Uma vida inteira a serviço do Senhor. O Senhor não espera nada menos do que isso, Senhor. De que uma vida inteira dedicada, Deus, a Teu serviço. Não importa onde estivermos, ó Deus, em qualquer lugar, Senhor, em qualquer hora. Deus, em nome de Jesus. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Usa essa menina, Deus, para glorificar o Teu nome, para cumprir, ó Deus, a Tua proposta. Surpreenda ela mesma, Deus, com coisas incríveis que o Senhor quer mostrar e revelar para ela, assim, com relação a novos valores, coisas importantes, Deus, em nome de Jesus. Enche, Senhor Deus, a Angélica do poder do Teu Santo Espírito. Deus, em nome de Jesus. Não há nenhuma pessoa que o Senhor tenha chamado, Deus, que não seja útil para a Tua obra. Todos nós, ó Deus, de uma maneira ou de outra, o Senhor tem algo para que cumpramos. Deus, agora eu quero orar por esse moço, Senhor. O meu pedido a Deus é para que ele consiga enxergar, ó Deus, as escolhas que ele precisa fazer a cada dia, para estar definitivamente, ó Deus, envolvido naquilo que diz respeito à Tua obra. Espírito Santo, o Senhor é o único que pode trabalhar, ó Deus, na vida do homem, de acessar os nossos corações, ó Deus, de nos dar consciência, Senhor Deus, das nossas atitudes, das nossas decisões. Espírito Santo, desça sobre ele agora, Senhor. Deus, em nome de Jesus, quero apresentar a vida do Carlos e da Ruth diante do Senhor agora, Senhor. Deus, não existe nenhuma palavra que eu consiga encontrar para falar a respeito da importância desse casal na Tua obra, Senhor. Consigo encontrar. Por isso, Deus, eu quero pedir a Tua bênção sobre a vida deles.
para que o Teu Espírito mostre para eles, ó Deus, o quanto eles são importantes para a Tua obra. Deus, em nome de Jesus, através do Teu Espírito Santo, Senhor, mostra para o Carlos, ó Deus, o quanto ele é importante na Tua obra, Senhor. Mostra para ele, ó Deus, a importância da vida dele, Senhor Deus, na Tua obra. A importância da vida, Senhor Deus, da Ruth, esse negócio do chamado obra de Deus. Não importa o tamanho, Senhor Deus, das tentações que eles têm passado. Não importa o tamanho das provas que eles têm passado, Senhor. Agora, Deus, eu quero pedir para que o poder do sangue de Jesus, que purifica todo o vaso, Senhor Deus, que esse sangue derrame agora, Senhor Jesus, sobre a vida deles, Pai. A condição de limpos. Seja cheio do Espírito Santo, Carlos. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo, Ruth. Seja renovada na presença do Senhor. Seja renovada na presença do Senhor. Seja renovada mesmo. Vida nova espiritual. Receba o Espírito Santo sobre a tua vida. Ruth, Deus está aguardando, Ruth. Deus está aguardando o louvor da tua boca. Você tem perguntado para mim, minha serva, o que eu preciso fazer, o que eu devo fazer? Já não tenho eu te dado resposta? O que preciso eu mais fazer para que os teus ouvidos recebam e acolham as palavras que tenho te dado de orientação? A dureza do teu coração vai trazer prejuízo para o meu corpo, diz o Senhor. A tua incredulidade tem trazido desgaste para o meu corpo. Eu tenho falado contigo, tenho insistido contigo, e mais uma vez falo contigo esta noite. Já te disse o que fazer. Toma coragem, seja ousada. Os meus filhos cumprem com as suas responsabilidades, mas também têm ousadia para viver e romper em fé. Tome coragem. Cumpra com a orientação que eu tenho colocado, Senhor, sobre a tua vida, diz o Senhor. E eu te usarei, abençoarei vidas através da tua vida. Seja cheia do Espírito Santo. Receba a presença do Senhor sobre a tua vida essa noite. Aleluia. Xerabaster que mareva Deus. Aí esse nevaste. Rabashere camaravaste que mareva. E o Senhor. Não há outro igual a ti. Aleluia.
Eu sinto muito a presença de Deus nesse lugar essa noite. Estou com dificuldade de terminar esse momento, irmãos, porque eu sei que Deus está trabalhando nas nossas vidas. Seja cheio do Espírito Santo, Cristo. Espírito Santo de Deus é com você, meu amigão. O Espírito Santo de Deus está conosco. O Espírito Santo está com você. O Espírito Santo vai te dar orientação, vai te ajudar. O Espírito Santo está com você. O Espírito Santo está conosco, cara. Está revelando coisas importantes nesse tempo. Vamos repartir com as pessoas, porque o que nós temos é Deus quem está nos dando. Vai xeriar, esticando ele, vou estiribahando que vai estiribando, vai esticando, ele vai estirimicar e ele vai esticando. Ele basturiando, ele vai esticando, ele vai esticando, mas estiriham neve, estirikimando. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Obrigado a Deus porque o Senhor nos escolheu, Senhor, para esta obra. Que a tua bênção, Senhor Deus, alcance a vida da família do Haroldo, Senhor. Oh Jesus, tua bênção esteja com ele, Senhor Deus, e com toda a sua casa, Senhor. Usa teu servo, Deus. Usa teu servo, Senhor. Usa teus servos, Jesus. Aleluia. 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 Eu quero te agradecer, Jesus, pela vida do César. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor trouxe esse moço para cá. O Senhor tem ouvido as nossas orações, ó Deus, e tem feito milagres. E o César, para mim, eu vejo nele, ó Deus, resposta tua, Senhor. Eu abençoo a vida desse moço agora, Deus, em nome de Jesus. As atitudes que ele está tomando, Deus, a coragem que ele está tendo, Senhor, a ousadia que ele está tendo, Senhor. Que o Senhor prospere tudo que passar pela mão do César, seja próspero. Ele tenha boa condição, Senhor. Condição, Deus, de suprir as necessidades dele, da sua família. Que os seus negócios fluam bem. Nós trancamos agora, Deus, em nome de Jesus, toda a ferramenta, Senhor, do diabo para prejudicar teu servo. Toda a flecha, Deus, levantada, toda a espada apontada, Senhor, agora, Senhor, é obrigada a estar baixa. Para que o teu servo tenha caminho livre, Senhor Deus, para passar nos próximos tempos, ó Deus, que ele precisa, para alcançar os objetivos, ó Deus, que ele precisa, para construir, ó Deus, aquilo que está no coração dele, Senhor Deus. Uma família abençoada diante de ti, ministério, ó Deus, crescente na tua presença. Em nome de Jesus, que a tua bênção esteja com cada um dos nossos irmãos nessa noite, Senhor. Aleluia, aleluia.